Pois vamos lá. Nossa segunda aula da série 3 passos para eliminar a gordura. Nossa segunda aula é sobre saciedade. Sim. Para que a gente consiga eliminar a gordura, a gente precisa ter facilidade em se sentir saciado, em estar cheio. E isso é super importante para a gente conseguir eliminar a gordura, ou seja, a gente vai comer menos calorias, tá? Isso não quer dizer que é menor quantidade. Por quê? Se eu tiver um bowl de salada, que é muito mais volume do que um brigadeiro, eu consigo ter menos calorias do que em um brigadeiro. Então, eu vou sim comer muito mais, vou ter mais saciedade, mas eu vou ter menos calorias. O que eu preciso ter é déficit calórico para acontecer o meu emagrecimento. E vai ser com saciedade. Assim eu consigo ter esses resultados aí, tá bom? O que é saciedade, Aglaé? Mas o que é essa saciedade? A saciedade é quando eu não tenho fome, eu não estou com vontade nenhuma de comer. Então, eu não tenho essa fome ali dentro de mim. E a gente precisa distinguir bem vontade de comer com fome. Fome, eu como qualquer coisa que estiver na minha frente. Então, se tiver um tomate, se tiver um mamão, se tiver um ovo cozido, eu vou desejar e vou comer. Se não for fome, se for vontade de comer, eu vou olhar o ovo. Não vou querer o ovo, mas eu queria um brigadeiro, mas eu queria um bolo, porque é gostosinho. Então, a gente precisa distinguir. Eu não tenho fome, mas a vontade de comer pode acontecer. Por isso, também, a questão do emocional é também um dos pilares aí do processo do emagrecimento, tá certo? Não tenho fome, mas tenho sensação de plenitude estomacal, ou seja, meu estômago tá cheio. Eu não consigo colocar nada aqui dentro dele. Olho para os alimentos e sente repulsa, então não quero, não tenho vontade daquilo dali. E consegue raciocinar para escolher o que comer. Se eu estou saciada e eu vou planejar o meu jantar, eu vou planejar algo de forma racional, não vai ser emocional. É diferente de eu não lanchar à tarde, não comi nada, não planejei o meu jantar e chego em casa desesperada. Eu vou comer a primeira coisa que tiver na minha frente. Porque eu não planejei quando eu estava saciada. O ideal de você planejar o seu dia, é o que eu sempre falo para as minhas pacientes, é no dia anterior. Na noite anterior você já planeja, o meu café da manhã vai ser isso, o meu lanche vai ser isso, meu almoço, o meu lanche da tarde, o meu jantar. Já tá tudo planejado e você tá ali escolhendo de forma racional, tá? Não é de forma emocional. Então, isso vai te ajudar muito no processo, tá? Próximo é o que mais prejudica a minha saciedade? O que é que prejudica esse meu processo de saciedade? É comer poucas fibras. Quais são as fibras? Chia, casca das frutas, os vegetais folhosos, a aveia, a, a chia, que eu já falei para vocês, o psyllium, a linhaça. Então, tudo isso tem muita fibra, vai te ajudar nesse processo, tá? As cascas das frutas que eu digo por exemplo, a maçã com casca, a pera com casca, a uva com a casca, né? Daquelas frutas que a gente consegue comer com casca, tá? O mamão a gente não come com casca, mas ele já tem muita fibra dentro dele mesmo, então já ajuda na saciedade. A melancia a gente não come com a casca, mas ela já tem muitas fibras, então também ajudam na saciedade. Então, eu colocar mais desses alimentos. Quando eu tô com fome, eu vou lá e como só uma banana, daqui a 30 minutos eu tô com fome de novo, porque a banana eu não como com casca e ela não tem fibras dentro dela. Então, eu teria que comer uma banana com chia, por exemplo, eu teria que comer uma banana com iogurte, que é uma proteína que eu vou falar mais na frente e também dá muita saciedade, ou com aveia. Então, eu preciso incluir nesses alimentos que não têm muitas fibras, algum tipo de fibra, e é onde entra a chia e a aveia, tá?
Beber pouca água prejudica demais a minha saciedade. Por quê? Porque eu não tenho a sensação de plenitude estomacal com frequência. Quando eu bebo muita água, eu tenho a sensação do meu estômago cheio e eu fico confortável, eu não fico querendo colocar toda hora algum alimento. Então, isso me ajuda muito beber bastante água, tá? Como é que eu sei a água? A gente vai ver hoje. Ontem a gente já falou do cálculo, mas hoje eu vou reforçar aqui para vocês também, tá? Comer pouca proteína. Ah, eu vejo tanto as pessoas que acordam e comem pão com manteiga, ou comem só o cuscuz com manteiga, ou beiju com manteiga, e não tem uma quantidade boa de proteínas, porque logo, logo vai sentir fome. O que são as proteínas? Eu tenho ovo, eu tenho queijo, tem frango, tem carne, tudo isso se eu acrescentar junto com as minhas refeições, ou seja, em todas as grandes refeições, pelo menos, e se nas pequenas eu puder acrescentar melhor ainda, mas café da manhã, almoço, jantar, eu colocar ou ovo, ou frango, ou carne, ou peixe, tudo isso vai me dar bastante saciedade. As proteínas precisam estar presentes. Então, é tanto que quando eu vou modificar a alimentação, né, entrar no processo de reeducação, eu sempre digo, ó, a gente vai diminuir o tamanho do cuscuz e vai colocar 2 ovos. E você não vai sentir fome, porque dos ovos vem a saciedade, que são as proteínas, e diminuindo a quantidade do cuscuz, você não vai sentir tanto essa falta, né, do que você diminuiu ali do cuscuz, para que eu tenha o déficit calórico, para que eu tenha menos carboidratos e para que eu consiga ter mais proteínas e melhorar essa saciedade, tá? Comer alimentos de alto índice glicêmico. O que é isso, Aglaé? Quando eu como, por exemplo, um brigadeiro, quando eu como bolo, quando eu como macarrão, né? Só macarrão sem uma quantidade boa de proteínas, por exemplo, só um Nissin miojo que não tem proteína nenhuma, eu vou elevar o meu índice glicêmico, né? Quando eu como só um pão, eu vou elevar o meu índice glicêmico, e é o que eu falei para vocês. Logo, logo eu vou sentir fome. Nesse índice glicêmico, o que a gente tem? No índice, a gente vai ter quando a nossa glicemia, ou seja, o nível de açúcar do sangue eleva demais, e logo depois ele tem uma queda, a fome vem. Então, a gente vai sentir muita fome, tá? Comer rápido ou distraída. É uma das coisas também que eu falo muito. Quando eu como muito rápido, ou seja, eu não espero o tempo de saciedade, e quando eu não estou prestando atenção no meu alimento. Eu estou no celular, ou eu estou conversando, assistindo televisão, prestando atenção em tudo, menos na minha comida. Aí eu como rápido demais, não percebo que comi, o centro de saciedade não prestou atenção, não chega a informação lá, e meia hora depois que eu almocei, eu tô com fome, tá? Então, esse é um dos pontos. E como é que eu vou conseguir resolver todos esses problemas, Aglaine? A gente vai ter, o primeiro ponto é comer mais fibras. De forma prática, o que eu oriento? Todos os dias, pelo menos uma fruta com casca ou uma fruta fibrosa, que eu já citei aqui para vocês, e metade do prato salada. De forma prática e rápida é isso. Você precisa ter muita quantidade de salada para você ter saciedade no almoço, senão você vai querer bater um pratão de comida na hora do almoço. E da mesma forma, em uma das refeições eu preciso ter frutas com fibras, para eu também começar a ter mais dessa saciedade. E isso também não impede de você colocar uma chia, de você colocar uma aveia, de você comer a banana junto com a chia, para você não ter tanta vontade de comer de forma imediata, porque o índice glicêmico aumentou, porque não tinha fibra e a digestão foi muito rápida. Então, a gente pode sim acrescentar todos esses itens. A laranja com o bagaço, então não é só chupar a laranja, mas eu comer ela com o bagaço vai me dar mais saciedade. E isso me ajuda no processo. Uva, tem gente que tira a casca da uva e não consegue comer. É super importante a uva com a casca, tá certo? Segundo ponto, eu tenho a água. Olha, que eu falei para vocês que eu ia relembrar, né?
essa quantidade de água é o quê? É o seu peso vezes 35. Nos intervalos das refeições, você precisa estar consumindo essa quantidade de água. Na hora das refeições, não. Em 30 minutos depois também não, para não prejudicar a sua digestão. Mas nos intervalos eu preciso beber essa quantidade de água para eu ter mais saciedade e eu vou ter a plenitude lá, meu estômago vai ficar cheio o tempo inteiro, tá? Outro item como resolver é aumentando a ingestão das proteínas. E aqui eu tenho todos os representantes, inclusive nas oleaginosas eu também tenho proteínas. E tenho gorduras boas que também aumentam bem a minha saciedade. Também podem ser utilizadas aí, tá? E principalmente o que? Ovinho. Ovo que é barato, é a melhor proteína que a gente tem aí, de mais fácil acesso. Então, coloque ovo, inclua ovo. Você gosta de ovo? No que der para você incluir ovo, coloque, porque isso ajuda muito o processo. Tem um paciente que diz: um mingauzinho de aveia, Aglaine, à noite. Mingau de aveia não tem proteína, então eu preciso acrescentar proteína. Ovo no mingau. Ovo no mingau, Aglaine? É. Bate o ovo junto com o leite, de preferência leite vegetal. Depois você acrescenta a aveia e vai levar para o fogo para esquentar. Não vai ficar gosto de ovo, vai ficar o gosto da aveia e ele desmancha lá. E não tem problema, tá? Dá para a gente fazer esse consumo. Outro item é controlar a carga glicêmica das suas refeições. Ó, tentar eliminar tudo isso ali de cima, os bolinhos, os docinhos, os refrigerantes, o sorvete, tudo isso que é a batata frita, tudo que é de alto índice glicêmico, eu posso substituir, por exemplo, por um bolo saudável. Não dá para eu dizer para vocês que vocês vão tirar tudo aquilo ali que é gostosinho e vai comer uma fruta. Isso não é um substituto, porque de sensação de prazer não vai dar a mesma. Mas se você fizer um bolo saudável, ó, esse bolo aí, bolo de banana, pode ser com aveia, pode ter cacau, pode ter calda de cacau por cima até. Você vai ter sensação de prazer, vai ser prazeroso e saudável para você. E você vai conseguir substituir para não elevar esse índice glicêmico. Por que que o bolo de banana que eu estou falando, que é um bolo saudável, não vai elevar o teu índice glicêmico? Porque ele tem mais fibras, porque ele vai ter proteínas que tem o ovo, porque ele não tem grandes quantidades de açúcar, então é só o açúcar da própria banana, então a fibra da aveia já consegue ajudar aí no processo. Então tudo isso a gente consegue ter mais itens aí que vão baixar esse índice glicêmico, essa carga glicêmica da refeição, tá? Então, poucos açúcares e farináceos, também tentar evitar mais o que é muito de farináceo. Eu tenho pão, torrada, biscoito, miojo. Então, tudo isso aumenta muito esse índice glicêmico, tá? E tentar mais dos integrais, como a aveia, como um milho na espiga, né? Se for o industrializado, que seja sem açúcar, porque aí ele vai ter a sua fibra ali na íntegra e vai melhorar mais esse índice glicêmico, tá? Outro item é como eu posso resolver o problema de comer rápido demais. Aglaine, eu como muito rápido. Você precisa cronometrar o tempo de refeição. O ideal são 20 minutos para você se alimentar. Você tem que passar esse tempo para que você consiga comer menos. Por quê? São 20 minutos para a informação chegar aqui no cérebro e você conseguir terminar a sua refeição sem vontade de repetir o prato. Por que que a gente tem vontade de comer de novo? Porque a gente come em menos de 20 minutos, come muito rápido e dá vontade de repetir, porque ainda não chegou a informação de saciedade. Então, se eu comer devagar, mastigando bem, dar esse tempo de 20 minutos, descansar os talheres, não ficar no celular, né? Prestar atenção no que eu estou comendo, nem ficar olhando a televisão, a gente vai conseguir ter mais saciedade. Além de ser um ambiente calmo e tranquilo, né? Quem come na rua, eu entendo que é muito difícil, mas quem puder comer em casa, para quem tem criança também, se você puder não comer junto com a criança, tem mãe que diz que come junto com a criança. O ideal é você dar a comida da criança, depois você vai sentar calmamente para fazer a sua refeição, porque senão você vai comer além do que você precisa e aí aumenta peso, além da sua necessidade, tá? E é isso que eu queria falar para vocês.
É super importante vocês entenderem que a saciedade vai fazer vocês comerem menos calorias, mas pode sim ser um volume grande. Então, salada eu posso comer muito. Chia, ela aumenta de volume, então dá uma sensação de plenitude, de saciedade, né? Uma maçã é mais baixa em calorias, a maçã com casca, do que uma banana. Então, tudo isso vai te ajudando a ter mais sensação de saciedade, tá? E para que você consiga ter essa aula, o e-book de receitas, né, que dão mais saciedade aí para vocês, eu preciso que vocês comentem. Então, comentem aqui embaixo no vídeo, e aí, batendo a nossa meta dos 10 comentários, eu vou liberar para vocês lá no grupo todos esses bônus aí, né? As aulas, os slides e também o e-book, tá certo? Foi um prazer, gente. Aguardo vocês lá no grupo para me dizer o que vocês acharam, se vocês gostaram, como foi da aula, e também aqui embaixo, além de compartilhar. Vocês podem ir na setinha aqui de baixo e pode compartilhar lá com uma amiga, com um familiar, com alguém que possa também ser importante essa informação, tá? Boa noite, obrigada, beijo.